Você sabia que existem 4 formas de fazer a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica? Sim, existem 4 maneiras para fazer a distribuição eletrônica e conhecer a localização dos elementos químicos na tabela periódica. Então, nesta aula, você vai aprender as 4 maneiras para fazer a distribuição eletrônica. Atenção que a distribuição eletrônica também é conhecida como configuração eletrônica. Então fica aí, fica atento a esta aula e vamos para a nossa aula. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Conforme eu disse, o tema de hoje é distribuição eletrônica dos elementos. Ou podemos dizer que é configuração eletrônica dos elementos. Conforme eu disse, aqui nós vamos fazer a distribuição eletrônica dos eletrões por camadas, por níveis de energia, por subníveis energéticos e também pela ordem energética. Então, vamos para o que interessa. Conforme nós vimos na estrutura e composição do átomo, nós sabemos que o átomo ele é constituído por 2 regiões. Uma região central que nós chamamos de núcleo. O núcleo é a zona do átomo que apresenta carga positiva, ou seja, o núcleo é eletropositivo. E nós temos uma outra zona no núcleo que nós chamamos de eletrosfera. A eletrosfera é a zona do átomo que é eletronegativa. É a zona do átomo que está cheio de eletrões. Então, até agora, os cientistas sabem que existem 7 camadas energéticas. Ao nível da eletrosfera de um átomo, nós vamos encontrar as 7 camadas, ou vamos encontrar os 7 níveis de energia. O primeiro nível, que nós chamamos de nível 1, o nível 1 é conhecido como camada K. Nós chamamos de camada K. O nível 2 é conhecido como camada L. E o nível 3 é conhecido como camada M. O nível 4 é conhecido como camada N. E o nível 5 é conhecido como camada O. E o nível 6 é conhecido como camada P. O último nível, o nível 7, é conhecido como camada Q. Então, você conseguiu ver aqui, ou consegue ver aqui, que nós temos 7 níveis de energia ao nível da eletrosfera de um átomo e temos também as 7 camadas de energias, que são camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q. Sim, as camadas energéticas, elas devem ser representadas por letras maiúsculas, começando de K até Q. Então, nós temos aqui, conforme está escrito aqui, ao nível do átomo, nós vamos ter as 7 camadas. Camada é o mesmo que dizer nível de energia. Nós temos aqui a equação de Rydberg. A equação de Rydberg significa 2n ao quadrado. A equação de Rydberg vai precisamente nos indicar qual é a quantidade de eletrões que nós encontramos em cada nível de energia ou em cada camada de energia. Então, é daí que o significado de 2n ao quadrado é o número máximo de eletrões que nós encontramos em cada camada. É o número máximo de eletrões teoricamente, porque na prática nem é exatamente isso que se verifica. Então, nós vamos para aqui. Nós sabemos que existem as 7 camadas energéticas que nós vamos ter aqui. Então, primeiro nós vamos colocar aqui os níveis de energia. Os níveis de energia, vamos colocar aqui as camadas energéticas. Nós sabemos que nós temos o primeiro nível, vamos ter o segundo nível, vamos ter o terceiro nível, vamos ter o quarto nível, vamos ter o quinto nível, vamos ter o sexto nível, vamos ter o sétimo nível.
O nível 1 é conhecido como camada K. O nível 2 é conhecido como camada L. O nível 3 é conhecido como camada M. E o nível 4 é conhecido como camada N. O nível 5 é conhecido como camada O. O nível 6 é conhecido como camada P. E o nível 7 é conhecido como camada Q. Em cada nível de energia, ou em cada camada, nós encontramos um certo número de eletrões, que nós chamamos de número máximo de eletrões. Então, o número máximo de eletrões que nós encontramos em cada camada, nós sabemos, no nível 1 ou na camada K, nós vamos encontrar no máximo 2 eletrões. No nível 2 ou camada L, vamos encontrar no máximo 8 eletrões. No nível 3 ou camada M, vamos encontrar no máximo 18 eletrões. No nível 4 ou camada N, encontramos no máximo 32 eletrões. No nível 5 ou camada O, vamos encontrar no máximo 32 eletrões. No nível 6 ou camada P, vamos encontrar no máximo 18 eletrões. E no nível 7 ou camada Q, vamos encontrar no máximo 8 eletrões. Então nós já sabemos que em cada nível de energia nós vamos ter um certo nível, um certo número de eletrões. Então nós temos aqui a tabela. Então, a distribuição eletrônica ela é muito importante porque nos ajuda a localizar a posição de um certo elemento na tabela periódica. Não sei se sabes, a tabela periódica moderna, atual, contém 118 elementos. E esses elementos estão agrupados na horizontal por períodos e na vertical por grupos ou família. Escutou bem? São 118 elementos. Se eu perguntar qual é a posição do elemento flúor, você pode saber que o flúor está no 7º grupo. Se eu perguntar qual é a posição do elemento químico manganês, agora você pode não saber. Então, uma das formas que os químicos, os cientistas fizeram para poder resolver esse problema que nós temos em memorizar toda a tabela periódica e dizer precisamente todos os elementos químicos, a sua posição na tabela periódica é a partir da distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica, a partir do número atômico do elemento, nós podemos localizar o elemento químico, o seu período, o seu grupo ou família na tabela periódica. Então, aqui eu trago esses elementos com os seus respectivos números atômicos. Então, nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica desses elementos. O primeiro elemento químico, curiosamente, na tabela periódica é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que apresenta um número de eletrões ao nível da eletrosfera, 1 eletrão. É daí que o seu número atômico é 1. Você sabe que um átomo neutro apresenta um número atômico igual ao número de prótons, igual ao número de eletrões. Se ao nível da eletrosfera o hidrogênio apresenta 1 eletrão, significa ao nível do núcleo do átomo de hidrogênio vamos encontrar 1 próton. Daí que o número atômico de hidrogênio é igual a 1. Então, vamos para o que interessa. Vamos fazer a distribuição eletrônica ou vamos provar a posição do hidrogênio na tabela periódica. Então, aqui nós sabemos que a camada K é a primeira camada. No máximo, a camada K vai ter 2 eletrões. No entanto, o hidrogênio é um elemento químico que só tem 1 eletrão. Significa que esse 1 eletrão cabe na camada K. Então, nós temos aqui 1 eletrão. Então, nós já não temos outro eletrão aqui. Sabemos que o hidrogênio só tem 1 eletrão. Está aqui. Então, você também aqui precisa ter o seguinte conhecimento, que o número de camadas na configuração eletrônica ou na distribuição eletrônica indica o período desse elemento. E o número de eletrões que nós encontramos na última camada na distribuição eletrônica de um determinado elemento químico indica o grupo ou a família. Então aqui sabemos que a distribuição eletrônica do hidrogênio nós só vamos encontrar apenas uma
camada. Uma vez que na distribuição eletrônica do hidrogênio só temos uma camada, significa que o hidrogênio ele se encontra no primeiro período. Primeiro período. Quero acreditar que você se recorda dos números ordinais. Números ordinais são aqueles que indicam a ordem. Então aqui, quando nós falamos da ordem, na tabela periódica, na posição ou localização do hidrogênio, nós conseguimos ver que o hidrogênio se encontra no primeiro período. E nessa única camada, ou nesse período, o hidrogênio só apresenta um eletrão. Portanto, a única camada que o hidrogênio apresenta, a única camada é a última camada. Então, o número de eletrões que nós encontramos na última camada, na distribuição eletrônica, indica o grupo ou família do elemento da tabela periódica. Então, o hidrogênio aqui vai apresentar um eletrão. Então, significa que ele é do primeiro grupo A. Ou é da família A. O grupo é indicado a partir dos algarismos romanos. Você aprendeu lá que existem os números romanos. Aqui nós vamos ter o primeiro grupo A. Vamos para o segundo elemento químico. O átomo de sódio apresenta no núcleo 11 protões e na eletrosfera vai apresentar 11 eletrões. Então vamos localizar o sódio na tabela periódica. Ele tem aqui 11 eletrões. Por quê? Porque o número atômico nós sabemos que é igual ao número de eletrões. Então, na primeira camada, que é a camada K, a camada K no máximo só pode ter 2 eletrões. E aqui já distribuímos 2 eletrões. No entanto, precisamos distribuir 11 eletrões. Então, faltam 9 eletrões. Então, vamos para a camada seguinte. Na camada seguinte, que é a camada L, a camada L no máximo só pode ter 8 eletrões. 8 eletrões. Então, se nós contabilizarmos até então o número de eletrões, vamos perceber que 2 mais 8 vai dar 10. Ainda falta um eletrão por distribuir. Esse eletrão vai caber na camada a seguir. A camada a seguir, no entanto, é a camada M. A camada M, no máximo, vai ter 18 eletrões. Mas nós só precisamos de um eletrão. Então, vamos dizer que a camada M vai ter um eletrão. Então, aqui, se contabilizarmos o número de eletrões, na distribuição eletrônica do sódio, vamos ter 2 mais 8 vai dar 10, mais 1 vai dar 11. Então, vamos contar o número de camadas que nós temos nessa distribuição eletrônica. Aqui nós temos a camada 1, camada 2, camada 3. Eu disse que o número de camadas indica o período. E uma vez que nós temos aqui 1, 2, 3 camadas, significa que o sódio ele é do terceiro período. O número de eletrões que nós encontramos na última camada, na distribuição eletrônica, o número de eletrões da última camada indica o grupo ou a família do elemento. Então aqui, a última camada na configuração eletrônica do sódio é a camada M. E na camada N nós vamos encontrar apenas um eletrão. Então significa que o sódio ele é do primeiro grupo A. Em numeração romana, primeiro grupo A. E vamos para outro elemento aqui, o famoso ferro. Sim, o ferro é um elemento químico que apresenta um número atômico igual a 26. Isso significa que o ferro vai apresentar ao nível da eletrosfera 26 eletrões e ao nível do núcleo vai apresentar 26 protões. Então aqui, vamos fazer a distribuição eletrônica. Sabemos que a camada K no máximo vai ter 2 eletrões. E a camada L no máximo vai ter 8 eletrões. Muita atenção, muita atenção. Este valor aqui é o número de eletrões. Nós fazemos a distribuição eletrônica em função do número de eletrões do elemento. Então, até aqui, nós temos 2 mais 8, vai dar 10. Ainda faltam 16 eletrões por distribuir. Então, vamos para a camada a seguir, que é a camada M. Sim, a camada M. A camada M, no máximo, nós só podemos encontrar aqui 18 eletrões. Aqui, na nossa configuração eletrônica, já temos 2 mais 8, vai dar 10. Para 26, faltam 16 eletrões. E no máximo, a camada M vai ter 18 eletrões. Então, aqui é só colocar 16 eletrões. Muito fácil, muito fácil. Contabilizando 2 mais 8 dá 10, mais 16 vai dar 26. Certo, né? Não, está errado. Não é assim como acontece. Você deve se recordar, existe a famosa regra do teto.
regra de octeto. A regra do octeto diz assim: na configuração eletrônica ou na distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, na última camada ou no último nível de energia, não se pode ultrapassar 8 eletrões. No máximo, na última camada, na distribuição eletrônica, só podemos ter 8 eletrões. No máximo. E aqui nós temos o quê? Camada M. É a última camada do ferro. Aqui vamos ter 16 eletrões. 16 já ultrapassou 8 eletrões. Então não pode. Então nós vamos apagar. Então, aqui só podemos colocar o número máximo de eletrões, que é 8 eletrões. E os eletrões que deveriam pertencer à camada M vão passar para a camada a seguir. A camada a seguir é a camada N. Então vamos ter aqui, camada N. Então aqui eu já tenho 2 mais 8 vai dar o quê? Vai dar 10. Mais 8 vai dar 18. Para 26 faltam 8. Então na camada N, os eletrões que deveriam ser colocados aqui na camada M vão passar para a camada a seguir, que é a camada N. Então aqui nós vamos ter 8 eletrões. Então, 2 mais 8 vai dar 10, mais 8 vai dar 16, mais 8 vai dar 26. Quando os eletrões que deveriam estar numa camada passarem para a camada a seguir, porque ultrapassa o número máximo de eletrões que um determinado elemento pode ter na última camada na configuração eletrônica, disse que o elemento é do grupo B. Vou repetir. Você viu que a camada M, ele no máximo pode ter 18 eletrões. Quando estávamos a fazer a distribuição eletrônica, aqui era fácil colocar 16 eletrões. Só que não está certo, mas isso ia contradizer a regra do octeto, né? A regra do octeto, conforme eu dizia, que no máximo na última camada, na distribuição eletrônica do elemento químico, só podemos ter 8 eletrões. Uma vez que aqui nós tínhamos 16, isso não iria respeitar a regra do octeto, de tal maneira que nós aqui só poderemos colocar 8 eletrões. Então, os eletrões que faltam para a configuração eletrônica aqui, passamos para o nível ou para a camada a seguir, que são aqui 8 eletrões. Então, nós já podemos aqui localizar este elemento na tabela periódica, dizer qual é o período e qual é o grupo. Então, aqui, para localizar o período, é só contar o número de camadas. Vamos ter 1, 2, 3, 4, né? Se nós temos 4 camadas, significa que esse elemento é do quarto período. E, conforme eu dizia, para indicar o grupo ou família, precisamos de contar o número de eletrões que nós temos na última camada. No entanto, aqui a última camada é a camada N. E nós aqui vamos ter 8 eletrões. Logo, este elemento é do oitavo grupo B. Por que é do grupo B? Por quê? Porque os eletrões que deveriam estar aqui na camada M passaram para a camada a seguir. Logo, esse elemento é do grupo B. Temos aqui o elemento bromo. O bromo é o elemento químico que tem um número atômico igual a 35. Se ele tem um número atômico igual a 35, significa que o bromo, ao nível da eletrosfera, vai apresentar 35 eletrões e ao nível do núcleo vai apresentar 35 prótons. Então, vamos fazer a configuração eletrônica seguindo o mesmo procedimento. Então, aqui nós vamos ter camada K, sabemos que no máximo vai ter 2 eletrões, segundo a nossa tabela. A camada L no máximo vai ter 8 eletrões. E aqui vamos ter 2 mais 8 vai dar 10. Para 35 faltam 25. Vamos para a camada a seguir. A camada a seguir no máximo vai ter 18 eletrões, que é a camada M. Então vamos colocar aqui camada M com 18 eletrões. Vamos somar o número de eletrões aqui. Vamos ter 2 mais 8 vai dar 10, mais 18 vai dar 28. Então, para 35 vão faltar 7. Então, na camada a seguir, que é a camada N, vamos ter 7 eletrões. Então, aqui, para dizer o período, você já sabe que é só contar o número de camadas. Vamos ter camada K, camada L, camada M e N. São 4 camadas aqui. Logo, este elemento bromo é do quarto período. E para dizer o grupo, é só contar o número de eletrões que nós encontramos na última camada. Na última camada, nós encontramos 7 eletrões. Logo, o bromo é do sétimo grupo A da tabela periódica. Sétimo grupo
Grupo A da tabela periódica. Então, essa é a distribuição eletrônica por camada. A distribuição eletrônica por níveis de energia é bem fácil. Para representar a distribuição eletrônica por níveis de energia, você só precisa colocar na distribuição eletrônica os eletrões que nós encontramos em cada camada. No entanto, no primeiro elemento, hidrogênio, nós só vamos ter uma única camada, que é a camada K, e nós só vamos ter apenas um eletrão. Então é só colocar aqui um eletrão. Para o segundo elemento aqui, nos nossos exemplos, nós vamos ter aqui o sódio. O sódio tem um número de eletrões igual a 11. Então vamos fazer a configuração eletrônica por níveis de energia. Conforme sabe, para fazer a configuração eletrônica ou a distribuição eletrônica por níveis de energia, é só colocar o número de eletrões. Primeira camada, que é a camada K, temos 2 eletrões. Segunda camada, que é a camada L, nós vamos ter 8 eletrões. E a terceira camada, que é a camada M, vamos ter apenas um eletrão. Para o ferro, vamos seguir o mesmo procedimento. É só colocar o número de eletrões que estão em cada camada na configuração eletrônica por níveis de energia. Então, na camada K vamos ter 2 eletrões, na camada L vamos ter 8 eletrões, na camada M vamos ter 8 eletrões e na camada N vamos ter 8 eletrões. Para o bromoide, na camada K vamos ter 2 eletrões, na camada L vamos ter 8 eletrões, para a camada M vamos ter 18 eletrões e na camada N vamos ter 7 eletrões. Então, já viu que é bem fácil fazer a distribuição eletrônica por camadas, assim como por níveis de energia. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.